A Renata tinha 26 anos quando o marido saiu pela porta e não olhou para trás. Não foi uma briga, não foi aquele tipo de separação que a gente vê em novela, com grito, com prato voando, com choro na chuva. Foi pior. Foi uma mala arrumada quietinho enquanto ela dormia, um bilhete na mesa da cozinha e o som do carro saindo da garagem às 4 da manhã de uma terça-feira de abril. O bilhete tinha 3 linhas. Ela memorizou sem querer. Renata, eu não consigo. Não sou o homem que você precisa. Não me procura, é? Só isso. Ela estava com 4 meses de gravidez e um filho de 3 anos dormindo no quarto do lado. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora no canal, aperta inscrever, porque essa história ainda não terminou e você não vai querer perder o que vem por aí. O nome dele era Rafael Mendonça. Filho de comerciante do interior do Paraná, formado em administração pela Federal, o tipo de homem que aperta a mão firme e olha no olho quando quer convencer alguém. Renata tinha se apaixonado exatamente por isso. Ele parecia sólido. Parecia ser o tipo de pessoa que fica. Parecia eles tinham se casado havia 4 anos. O Gustavo, o primogênito, tinha nascido no primeiro ano de casamento, gordinho, com o nariz do pai e a teimosia da mãe. Quando a Renata descobriu a segunda gravidez, Rafael tinha ficado quieto demais. Ela tinha atribuído ao susto, ao estresse do trabalho, as contas que apertavam. Não tinha querido enxergar o que estava bem na frente dos olhos. Ele foi embora. Ela ficou, com Gustavo Zer de 3 anos que ainda não entendia onde o pai tinha ido, com uma barriga de 4 meses que chutava de madrugada, e com uma conta bancária que daria para pagar o aluguel por mais 2 meses, no máximo. A primeira semana, ela não dormiu. Ficava sentada na cama depois de colocar Gustavo para dormir, com as mãos na barriga, ouvindo o silêncio do apartamento. Um silêncio diferente do de antes. Antes o silêncio era só silêncio. Agora tinha um peso. Ela ligou para a mãe no 3º dia. Dona Maristela atendeu na metade do 2º toque, como se estivesse esperando. Talvez estivesse, mãe. Foi tudo que Renata conseguiu dizer antes de começar a chorar. Dona Maristela ficou 3 horas no telefone. Não deu conselho. Não falou. Eu avisei. Só ficou ali, do outro lado da linha, dizendo de vez em quando: "Tô aqui, minha filha, tô aqui." No fim da ligação, já passava da meia-noite. A voz da mãe ficou firme. "Você vai aguentar. Eu sei que você vai aguentar porque você é minha filha. E amanhã a gente pensa no próximo passo." Renata não sabia se acreditava nisso, mas naquela noite foi o suficiente. O próximo passo foi voltar para Curitiba. Ela tinha saído de lá quando casou com Rafael, que era de São Paulo e tinha se insistido em morar perto do trabalho. Voltou com 2 malas, um filho de 3 anos que perguntava: "Cadê papai?" toda hora no ônibus, e uma barriga que já começava a aparecer debaixo do casaco. Dona Maristela estava na rodoviária. Quando Gustavo desceu do ônibus e viu a avó, disparou correndo. Renata ficou parada no último degrau, com a mala na mão, e só então percebeu que estava tremendo. A mãe se desembaraçou do Gustavo, caminhou até ela e abraçou sem dizer nada. Renata ficou na casa da mãe os primeiros 3 meses. Foi tempo suficiente para encontrar um apartamento pequeno no bairro Portão, assinar um contrato de trabalho numa construtora local como assistente administrativa e parar de acordar às 3 da manhã com aquele aperto no peito. A Lara nasceu em agosto, numa madrugada fria de Curitiba, com o choro mais alto que Renata já tinha ouvido. A enfermeira colocou a bebê nos seus braços e Renata ficou olhando para aquele rostinho vermelho franzido e pensou, pela primeira vez em meses, que talvez desse certo, talvez. Gustavo veio visitar a irmã no hospital com um desenho que tinha feito sozinho. 2 palitinhos grandes e 2 pequenos debaixo de um sol amarelo. "É a gente", ele explicou com toda a seriedade dos seus 3 anos. "Você, eu, a bebê e a vovó." Renata dobrou o desenho e guardou na bolsa. Ficou com ele por anos.
Os primeiros 2 anos foram difíceis de um jeito que ela nunca contou para ninguém com todos os detalhes. Não era um drama constante. Era cansaço. Era fazer conta no supermercado antes de botar coisa no carrinho. Era recusar convite de happy hour porque a babá custava mais do que ela ganharia numa tarde fora. Era Gustavo pedindo um brinquedo que ela não podia comprar e ela inventando uma história sobre o brinquedo estar viajando e chegar em breve. Ó, pai das crianças nunca mandou dinheiro. Nunca apareceu. Sumiu tão completamente que por um tempo Renata se perguntou se tinha mesmo existido ou se tinha sido um pesadelo muito longo. Ela entrou com processo de pensão. O advogado era um amigo da mãe que cobrou um valor simbólico. Rafael foi notificado, ignorou, foi notificado de novo, ignorou de novo. Tinha mudado de endereço. O processo arrastou por 2 anos e no fim chegou uma proposta ridícula que o advogado disse que era melhor aceitar do que continuar gastando energia. Ela aceitou. Rafael pagou 3 meses e parou. Ela não teve força para correr atrás de novo. Tinha filho para criar. O que salvou, Renata, não foi uma virada dramática. Foi uma sequência de pequenas decisões que foram se empilhando ao longo dos anos. A primeira foi aceitar a oferta do chefe da construtora, o seu Benedito, para fazer um curso de gestão de projetos que a empresa pagaria. Ela foi de noite 3 vezes por semana, com a Lara ainda mamando. A mãe ficava com as crianças. A segunda foi pedir aumento 18 meses depois. Não pediu com rodeio. Entrou na sala do seu Benedito com uma planilha mostrando o que ela tinha economizado para a empresa nos últimos 6 meses. Ele olhou a planilha, olhou para ela e disse: "Quinta-feira o RH te chama." A terceira foi quando a incorporadora Vidal entrou em contato. Ela tinha 31 anos. Gustavo tinha 8, Lara tinha 4. A Vidal era uma das maiores incorporadoras do sul do país, administrava empreendimentos em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. O contato foi por indicação do seu Benedito, que tinha trabalhado com o fundador da empresa décadas atrás. O salário era o dobro. Ela foi conversar sem grande expectativa. Voltou com uma proposta formal e ficou 3 dias relendo antes de assinar na Vidal. Renata descobriu que era boa no que fazia de um jeito que ela mesma não tinha medido até então. Tinha um raciocínio analítico rápido, uma memória para números que virava piada entre os colegas e uma habilidade de identificar onde um projeto ia desandar antes que ele desandasse. O fundador da empresa, o Dr. Antônio Vidal, era um homem de 70 anos que tinha construído uma incorporadora do Gerro e que reconhecia talento quando via. Em 2 anos ela foi promovida a coordenadora de projetos. Em mais 3, a gerente de operações. Gustavo foi crescendo. Quieto, observador, com aquele jeito de ouvir mais do que falar que às vezes assustava Renata de tão adulto que parecia. Aos 9 anos ele já sabia fazer conta de cabeça mais rápido que a calculadora. Aos 11, ela o encontrou lendo um manual de contabilidade que tinha ficado esquecido em cima da mesa de jantar. "Por que você está lendo isso?" ela perguntou. "Estava querendo entender como funciona", ele respondeu, sem tirar os olhos da página. Ela não soube o que dizer. Só foi buscar o jantar. A Lara era diferente. Barulhenta, criativa, desenhava nas paredes até os 6 anos e depois passou a desenhar em qualquer papel que encontrasse. Tinha os olhos grandes da mãe e o nariz do pai, detalhe que Renata tinha aprendido a olhar sem sentir nada. Aprender a olhar sem sentir nada tinha levado tempo. Os primeiros anos ela ainda acordava de madrugada com aquela sensação de ter esquecido alguma coisa importante. Levava alguns segundos para lembrar que não tinha esquecido nada, que era só a ausência que tinha virado presença de tanto estar ali. Tinha ido a 2 ou 3 encontros nos anos seguintes, indicações de amigas, nada que passasse de jantar.
Não era falta de interesse. Era que ela olhava para o homem do outro lado da mesa e pensava no Gustavo perguntando onde ia morar esse novo morador se ele ficasse, e não tinha energia para mais essa conversa, então foi ficando, não infeliz, só focada em outras coisas. Aos 35 anos, ela era gerente de operações da Vidal. Morava num apartamento de 2 quartos no Batel que ela tinha comprado com financiamento 2 anos antes, e as crianças estavam crescidas o suficiente para que ela conseguisse dormir a noite toda quase sempre. Foi quando o doutor Antônio chamou ela para uma reunião que não estava na agenda. Ele estava sentado na cabeceira da mesa grande da sala de reuniões, mas a mesa estava vazia, sem documentos, sem laptop, sem café. Só ele e uma cadeira do outro lado. Fecha a porta, ele disse quando ela entrou. Renata fechou e se sentou. O doutor Antônio ficou um momento olhando para a mesa. Tinha uma maneira de pausar antes de dizer coisa importante, como se estivesse organizando as palavras numa ordem específica. Eu tô com um problema, ele disse, e acho que você pode me ajudar a resolver. O problema era o seguinte: ele estava doente. Não de um jeito que ele fosse morrer rápido, mas de um jeito que ia afetar a capacidade dele de tocar a empresa nos próximos anos. Tinha 3 filhos. O mais velho morava em Lisboa havia uma década e não queria voltar. A do meio tinha casado com um médico e tinha ido morar em Manaus. O mais novo tinha entrado e saído da empresa 2 vezes, e o doutor Antônio disse isso sem amargura, mas com uma objetividade que Renata reconheceu como sendo de alguém que já tinha processado aquela dor há muito tempo. Eu preciso de alguém que conheça essa empresa de dentro para fora, ele disse, que conheça cada projeto, cada fornecedor, cada prazo que a gente já atrasou e por quê. Que saiba onde o barco vaza antes de começar a afundar. Renata ficou quieta. Eu estou te oferecendo uma participação societária, ele continuou. 20% agora, com cláusula de compra progressiva ao longo de 10 anos, caso a empresa mantenha a trajetória de crescimento. Ela olhou para ele por um longo segundo. Por que eu? Ela perguntou. O doutor Antônio quase sorriu. Porque você entrou aqui cobrando o dobro de quem eu tinha e em 2 anos me provou que valia o triplo. E porque você nunca me pediu nada que não fosse justo. A negociação levou 4 meses. Advogados, contadores, cláusulas, contrapropostas. Renata levou a papelada para casa todas as noites e leu cada linha 2 vezes. No dia em que assinou o contrato, ela ligou para a mãe. Mãe, eu virei sócia. Do outro lado da linha, Dona Maristela ficou quieta por 3 segundos. Depois, minha filha, eu sabia. Eu sempre soube. Gustavo tinha 13 anos nessa época. Quando ela explicou o que tinha acontecido, ele ouviu com aquela atenção parada que era a marca registrada dele. Quanto você vai ganhar a mais? Ele perguntou. Gustavo. Lara falou do outro lado da mesa, escandalizada. É uma pergunta legítima, ele disse, sem se mexer. Renata olhou para o filho e de repente teve vontade de rir. Não funciona exatamente assim. É participação nos resultados. Se a empresa vai bem, a gente vai bem. Então a gente precisa que a empresa vá bem, ele concluiu. Como se fosse simples. Era simples. E não era. Nos 6 anos seguintes, Renata aprendeu a ser sócia da mesma forma que tinha aprendido tudo na vida. Fazendo, errando, corrigindo, fazendo de novo. A Vidal os cresceu. Entrou no mercado de São Paulo, abriu um braço de consultoria, fechou 3 parcerias com fundos de investimento. O doutor Antônio foi se afastando gradualmente, mais por vontade própria do que por necessidade médica. A doença tinha sido séria, mas controlável. O que ele queria, Renata percebeu, era descansar. Tinha construído a vida inteira e queria ver o neto crescer. Ela não se tornou dona da empresa da noite para o dia. Virou numa progressão lenta e documentada, cada percentual negociado e registrado em cartório, cada aquisição feita dentro do contrato que tinham assinado juntos.
Mas quando Gustavo completou 18 anos, a participação de Renata na Vidal era de 42%. E nesse mesmo mês o doutor Antônio a chamou de novo na sala de reuniões vazia. Eu quero me aposentar de vez, ele disse. Meu neto está com 2 anos. Eu quero estar presente. Ela entendeu o que estava vindo. Quanto? Ela perguntou. Eles negociaram por 2 semanas. No fim, ela comprou os outros 58% numa estrutura que misturava pagamento à vista, parcelas ao longo de 5 anos, e uma cláusula de consultoria que mantinha o doutor Antônio acessível por telefone, se ela precisasse. No dia em que o contrato foi assinado, Renata Vasconcelos tinha 41 anos e era a única dona de uma das maiores incorporadoras do sul do Brasil. Gustavo estava ao lado dela na hora da assinatura. O cartório era silencioso, cheirava a papel antigo e café ruim. O tabelião carimbou o documento e empurrou para a frente da mesa. Ela assinou. Gustavo olhou para o papel por um momento, então ergueu os olhos para ela e disse, quietinho, você conseguiu, não era pergunta. Renata colocou a caneta em cima da mesa. A gente conseguiu, ele não respondeu, mas ela viu o canto da boca dele mover. Naquela noite eles foram jantar num restaurante que ela tinha prometido quando ele tinha 15 anos e ela tinha dito, quando eu puder de verdade, a gente vai lá. Era um lugar no Santa Felicidade. Mesa de madeira, comida servida nas panelas, vinho que chegava sem pedir. Lara foi junto, 18 anos, falando mais do que os dois juntos, como sempre. Dona Maristela foi junto, 72 anos, cabelos brancos, carregando orgulho no jeito como se sentou na cadeira. Foi uma boa noite. Renata não pensou em Rafael nenhuma vez durante o jantar. Só percebeu isso mais tarde, deitada na cama, quando tentou reconstruir o que tinha passado pela cabeça durante as horas na mesa boanada. Ele não tinha passado, era um progresso, talvez. Ou era só que tinha mais coisas importantes para pensar. Ela apagou a luz, fora da janela, Curitiba continuava. O vento frio de julho varrendo a rua Comendador Araújo, os faróis passando no asfalto molhado, a cidade que ela tinha voltado sem querer e ficado de propósito. No quarto do lado, ela ouviu Gustavo ligar o computador. Ele sempre ficava acordado até tarde, lendo relatórios, planilhas, coisas que ela não tinha pedido para ele ler. Tinha começado a acompanhar as reuniões da Vidal no último ano, sentado quieto no canto da sala, ouvindo. Os gerentes tinham estranhado no começo, depois tinham se acostumado, depois tinham começado a notar ela estava adormecendo, quando o telefone vibrou, número desconhecido. São Paulo, ela ignorou, vibrou de novo, ela ignorou de novo. Na manhã seguinte, quando foi checar as mensagens, tinha um texto do mesmo número. 4 linhas, Renata. Sou eu. Sei que não tenho direito de entrar em contato, mas preciso te falar uma coisa. Por favor. Ela ficou olhando para a mensagem por um tempo que não soube medir. Então, colocou o telefone de tela para baixo em cima da mesa da cozinha, foi fazer café, colocou a água para ferver, pegou 2 xícaras por hábito antes de lembrar que era só ela em casa, devolveu uma xícara, encheu a outra, ficou em pé na cozinha bebendo o café devagar, depois foi trabalhar. Soto, 2:47. Não era uma mensagem que ela ia responder naquele dia. Talvez não fosse responder nunca. Mas alguma coisa naquele preciso te falar uma coisa. Ficou ocupando um pedaço pequeno da cabeça dela o dia inteiro. Como um grão de areia no sapato que não machuca, mas que você sente cada passo. Ela tinha aprendido a não correr atrás de assuntos que podiam esperar. Mas esse tipo de assunto raramente esperava para sempre. A semana foi corrida. Tinha uma reunião com investidores na quarta, uma visita de obra no Ecoville na quinta e uma apresentação de resultados para fechar o trimestre na sexta.
Renata entrou no modo que os funcionários chamavam, nas costas dela, de Renata de capacete, que não era sobre obra, era sobre o jeito que ela ficava quando o foco fechava e tudo que não era necessário saía do campo de visão. O número desconhecido mandou mais uma mensagem na quinta noite. Eu tô em Curitiba. Você pode me dar 10 minutos? Ela leu. Fechou o telefone, abriu de novo, ficou olhando 10 anos. Rafael tinha ficado 10 anos sem mandar um centavo, sem ligar, sem aparecer numa consulta médica, numa matrícula escolar, numa tarde de febre de criança. 10 anos sem saber o nome da professora do Gustavo, sem ver a Lara dar os primeiros passos, sem estar em lugar nenhum que importasse. Agora queria 10 minutos. Ela poderia ter ignorado. Teria sido o mais simples, teria sido provavelmente o mais sábio. Mas havia uma coisa que Renata tinha aprendido ao longo de 10 anos de empresa. Problema que você ignora não desaparece. Ele só aparece de jeito pior na hora que você tem menos tempo para lidar. Ela digitou. Sábado, 10 horas, cafeteria Benedita no Batel. Você tem 30 minutos, mandou antes de poder pensar demais. O sábado chegou com aquele frio seco de julho que Curitiba gosta de distribuir sem aviso. Renata chegou 10 minutos antes, pediu um café, escolheu mesa de canto. Ficou de costas para a parede e de frente para a porta, como sempre fazia em reuniões onde não tinha certeza de quem ia entrar. Ele chegou pontual. Pontualidade nunca tinha sido problema dele. 10 anos fazem coisas diferentes nas pessoas. Rafael tinha engordado levemente. Cabelos que antes eram pretos agora tinham gris nas têmporas. Usava uma camisa social azul aberta no colarinho. A mesma calça tipo que ela lembrava, o mesmo jeito de andar levemente inclinado para frente, como se estivesse sempre quase chegando a algum lugar. Ele viu ela da porta e ficou um segundo parado antes de caminhar. Puxou a cadeira e sentou. Eles ficaram em silêncio por um momento. Você tá bem, ele disse. Não como elogio, como constatação com alguma coisa guardada atrás. Peça seu café, ela disse. Você tem 30 minutos, ele pediu. Mexeu na xícara sem beber. Olhou para a mesa. Eu não vim pedir perdão, ele começou. Bom, porque eu não tenho tempo para ouvir. Ele ergueu os olhos. Renata, Rafael, você pediu 30 minutos, não desperdiça, ele respirou. Eu tô com problema de saúde. Sério. E antes que você pense que eu vim pedir ajuda financeira, não é isso? Ela ficou quieta. É o coração. Tem uma condição que provavelmente é hereditária. Ele parou. O médico me perguntou sobre histórico familiar. Eu contei o que eu sabia do lado da minha família. Mas aí ele perguntou sobre filhos. O grão de areia voltou. Mais presente agora. E eu precisava avisar. Ele disse, por causa do Gustavo. E da outra, Lara, ela disse. A voz saiu mais fria do que ela pretendia, se é que tinha pretendido alguma temperatura, Lara. Ele repetiu o nome como se estivesse aprendendo. Eu não sei o nome dela há 10 anos porque eu sou um covarde. Eu sei isso. Mas eu precisava que você soubesse do histórico médico. Por causa deles, Renata ficou olhando para ele, uma condição cardíaca hereditária. Ela não sabia de nada disso. Não sabia porque ele não estava lá. Não sabia porque não tinha como saber. Qual condição? Ela disse. Ele tirou um envelope do bolso e colocou em cima da mesa. Tá tudo aqui. Nome do médico, dos exames que eu fiz, o que é, o que não é. Você pode levar para o pediatra deles. Ela não tocou no envelope. É isso? Ela perguntou. É isso que eu precisava te falar. Ela ficou olhando para o envelope por um segundo. Então o pegou e colocou na bolsa. Obrigada pelo aviso, ela disse. Chamou a garçonete com um gesto, pediu a conta, colocou o dinheiro em cima da mesa antes da conta chegar. Seus 30 minutos acabaram. Ela estava levantando quando ele falou de novo. Posso ver eles? Ela parou, virou devagar. Não, ela disse. Renata, não é raiva, Rafael. Raiva eu já passei.
Ela sustentou o olhar dele. É que eles construíram uma vida sem você. E eu não vou ser a pessoa que chega e diz que tem um estranho querendo fazer parte dessa vida agora, só porque esse estranho resolveu aparecer 10 anos depois. Isso é decisão deles, não minha e não sua. Ele não respondeu, ela saiu. Do lado de fora, o vento bateu de frente. Ela caminhou até o carro, entrou, fechou a porta. Ficou sentada com as mãos no volante por um momento. O envelope estava na bolsa. Ela foi ligar o carro e parou. Porque tinha uma coisa estranha naquele encontro que ela só agora estava conseguindo nomear. Rafael tinha chegado com um envelope preparado, com informações médicas organizadas, com um discurso que sabia que ia durar menos de 30 minutos, como se soubesse exatamente o quanto de tempo ela ia dar, como se alguém tivesse avisado. Ela ficou quieta com essa ideia por um momento, depois ligou o carro e foi embora. Gustavo estava em casa quando ela chegou. Sentado na mesa da sala com o notebook aberto, uma xícara de café do lado. 18 anos e já com aquele hábito de trabalhar no sábado de manhã que ela reconhecia como sendo dela. Ela entrou, tirou o casaco, foi guardar a bolsa. "Tudo bem?" Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. "Tudo", ela disse. Parou na porta da sala. "Gustavo." Agora ele olhou. "Eu preciso te contar uma coisa", ela disse. "Senta aqui comigo." Ele fechou o notebook, ela contou. Não tudo de uma vez. Contou sobre a mensagem, sobre o encontro, sobre a condição cardíaca. Mostrou o envelope. Ficou de olho nele enquanto falava. O rosto de Gustavo não mudou muito. Era assim com ele. Processava por dentro antes de mostrar por fora. Você foi sozinha? Ele perguntou quando ela terminou. "Fui. Devia ter me dito. Não sabia o que ia ser. Não queria te envolver em nada desnecessário." Ele ficou olhando para o envelope em cima da mesa. "Você vai marcar consulta?" "Segunda-feira." Ele assentiu. Ficou quieto por um momento. Ele perguntou por mim? A pergunta saiu devagar, como se ele tivesse carregando ela por um tempo antes de soltar. Perguntou se podia ver vocês. Ela disse. "Eu disse que era decisão de vocês." Ele não respondeu de imediato. Olhou pela janela. Lá fora o céu de Curitiba estava daquele cinza claro específico de inverno, o tipo que não ameaça chuva, mas também não promete sol. "Eu não tenho interesse", ele disse no fim, simples, sem raiva aparente. "Mas eu precisaria ter mais informação antes de tomar qualquer decisão sobre a Lara." Renata olhou para o filho, 18 anos. Falando de informação, de decisão, de processo, ela tinha criado isso. Essa criança séria que processava a dor como dado, e que mesmo assim, em alguma dobra daquele jeito fechado, ela sabia que carregava algo que não era indiferença. "A gente vai com calma", ela disse. "A gente sempre vai", ele respondeu. Pegou o notebook de volta e abriu. Renata foi fazer café de novo. A segunda-feira chegou com o ritmo normal de semana. Reunião das 9, apresentação das 11, almoço de trabalho às 1. Ela encaixou a consulta do cardiologista para as 4 da tarde. O médico era jovem, competente, explicou tudo com clareza. A condição que Rafael tinha era real, hereditária em padrão específico. Recomendou exames preventivos para os filhos dentro dos próximos 6 meses, como medida de precaução. Disse que não era alarmante. Disse que era importante saber. Ela agendou os exames para Gustavo e Lara. Quando saiu do consultório, tinha uma mensagem nova do número de Rafael. "Você foi à consulta?" Ela ficou olhando para a pergunta. Alguém tinha avisado ele. Ou ele tinha ficado esperando esse retorno. Ou estava monitorando de alguma forma. Ela guardou o telefone sem responder. Mas no caminho de volta para o carro, no corredor do hospital com aquele cheiro de desinfetante e café de máquina, alguma coisa começou a se mover devagar dentro da cabeça dela. Rafael tinha sumido por 10 anos, voltado com o envelope preparado. Sabia o tempo certo para aparecer e agora estava perguntando sobre consulta. Não era o comportamento de alguém que tinha sumido por culpa,
por covardia, por incapacidade de ser pai. Era o comportamento de alguém que sabia onde estava pisando. Ela ainda não sabia o que isso significava, mas sabia que ia descobrir. A descoberta não veio de onde Renata esperava, veio de Gustavo. 3 dias depois do encontro na cafeteria, ele apareceu na sala, com um notebook na mão e um jeito diferente no rosto. Não era preocupação exatamente. Era aquela expressão que ele tinha quando encontrava uma discrepância num relatório e ainda não sabia o tamanho do problema. Mãe, ele disse, você sabe de onde esse homem tirou o nosso endereço? Ela ergueu os olhos. Não dei endereço. Dei o nome da cafeteria, não. Nosso endereço de casa. Ele virou o notebook. Esse é o histórico do correio. Chegou uma carta aqui em março. Você viu? Ela não tinha visto. A carta tinha chegado numa semana em que ela tinha viajado para Florianópolis, e Gustavo normalmente separava as correspondências e deixava em cima da mesa do escritório. Carta sem remetente, ele deixava de lado sem comentar. Ela pegou o envelope. Remetente, só um CEP de São Paulo. Dentro, uma única folha, uma lista de exames médicos. Data, 3 meses antes da mensagem no telefone. Rafael tinha mandado aviso antes de entrar em contato, e alguém na casa tinha recebido. Eu achei ontem quando fui pagar o boleto do condomínio e precisei da pasta de correspondências, Gustavo disse. Tinha ficado embaixo de um catálogo de loja. Renata ficou olhando para o papel. Não era a carta que a incomodava, era a sequência. Carta em março, silêncio por 4 meses, mensagem em julho, 3 dias depois da assinatura do contrato, 3 dias depois. Ela tinha assinado a compra dos outros 58% da Vidal numa quinta-feira. A primeira mensagem de Rafael tinha chegado no domingo seguinte. A coincidência era grande demais para ser coincidência, Gustavo. Ela disse devagar. Quando a gente fechou o contrato com o Dr. Antônio, quantas pessoas sabiam? Ele pensou. Os advogados dos 2 lados, o cartório, o contador da empresa. A Sônia, ele se referiu à assistente de Renata, porque ela organizou a agenda. E eu, mais alguém, ele ficou quieto por um segundo. O Marcos Vidal, filho mais novo do Dr. Antônio, o que tinha entrado e saído da empresa 2 vezes. Aquele sobre quem o Dr. Antônio tinha falado com objetividade de dor processada. Por que o Marcos sabia? Ela perguntou. O Dr. Antônio avisou os filhos antes de fechar. Era obrigação legal, tinha cláusula no acordo de acionistas antigo. Gustavo cruzou os braços. Eu acompanhei a reunião. O Marcos ficou quieto o tempo todo. Só perguntou quando ia ser assinado. Renata fechou o notebook com cuidado. Marcos Vidal e Rafael Mendonça. Ela ficou rodando os 2 nomes juntos, tentando encontrar uma ponte. Me mostra o perfil do Marcos, ela disse. Gustavo já estava digitando. O que apareceu na tela não era nada que ela não soubesse. Filho de empresário, formado em gestão, histórico de tentativas mal-sucedidas de tocar negócios próprios. Tinha aberto uma incorporadora menor 2 anos depois de sair da Vidal pela 2ª vez. A empresa tinha ido razoavelmente bem por um período e depois tinha começado a encolher. Clica na aba de sócios, ela disse. Gustavo clicou, o nome apareceu no terceiro da lista, Rafael Antunes Mendonça. O sobrenome do meio era diferente do que ela conhecia. Rafael usava só Mendonça no dia a dia, mas a foto era inconfundível, mais velho, com as mesmas têmporas grisalhas que ela tinha visto na cafeteria. Rafael era sócio da empresa de Marcos Vidal havia 6 anos. Ela ficou olhando para ela sem dizer nada por um tempo que não soube contar. Gustavo também ficou quieto. Ele tinha o hábito de deixar o silêncio trabalhar antes de falar, então ele sabia da Vidal. Gustavo disse, finalmente. Não era pergunta, sabia, ela disse. Provavelmente sabia há anos. E esperou o momento certo, esperou eu assinar. Gustavo fechou a aba, ficou olhando para o notebook apagado. O que ele quer era a pergunta certa. Rafael não tinha pedido dinheiro,
Não tinha pedido perdão. Não tinha pedido nada além de 10 minutos e depois de ver os filhos. Tinha entregue informação médica. Tinha agido como alguém fazendo um depósito, não um saque. Ainda não sei, ela disse. Mas você vai descobrir. Não era a pergunta também? Ela foi até a janela. Lá fora o batel estava no ritmo de tarde de semana, carros parados no sinal, gente saindo das academias com bolsa de treino. Uma vida normal acontecendo em velocidade normal. Eu precisava que você soubesse disso, ela disse de costas para ele. Antes de qualquer outra coisa, eu já sei, ele disse. E agora? Agora a gente espera ele fazer o próximo movimento. E enquanto isso, a gente descobre tudo que tem para descobrir sobre a empresa do Marcos. Gustavo já tinha o notebook aberto de novo. Esse era o filho que ela tinha criado. Nos 2 dias seguintes, Renata fez o que fazia quando precisava de informação que não estava disponível nos lugares óbvios. Foi falar com as pessoas certas. Não foram ligações formais. Foram cafés, almoços, conversas de corredor com pessoas que tinham trabalhado com Marcos Vidal em algum momento ou que conheciam alguém que tinha. O quadro que foi se montando tinha a forma que ela suspeitava. A incorporadora de Marcos tinha crescido apostando em empreendimentos de médio padrão no interior do Paraná e em Santa Catarina. Um nicho que a Vidal não ocupava diretamente. Tinha sido razoável por alguns anos. Mas Marcos tinha o hábito, segundo quem o conhecia, de entrar em acordo de risco alto quando estava confiante demais. Tinha apostado num projeto em Joinville que tinha atrasado 2 anos por problema de licença ambiental. Tinha outro em Ponta Grossa, com fundação que precisava de retrabalho. A empresa estava viva, mas apertada. E Rafael era sócio há 6 anos. Que significava que Rafael também estava apertado, a condição cardíaca era real. Ela tinha verificado com o médico, que confirmou que o quadro clínico nos documentos era legítimo. Mas uma verdade embutida num movimento estratégico continuava sendo um movimento estratégico. Então Rafael tinha voltado porque precisava de alguma coisa. A questão era o quê? A resposta chegou numa quinta-feira, não pelo Rafael, mas pelo escritório de advocacia de Marcos Vidal, uma carta formal, linguagem técnica, proposta de parceria comercial entre a incorporadora Vidal e a empresa de Marcos. Os termos eram de cooperação, compartilhamento de fornecedores, co-desenvolvimento de empreendimento. A proposta vinha acompanhada de uma análise de mercado que era competente o suficiente para mostrar que alguém tinha feito o dever de casa. Que não estava na carta era o motivo real. Mas Renata sabia ler o que não estava escrito. Marcos queria entrada na Vidal, não como comprador, porque provavelmente não tinha capital para isso. Queria como parceiro, que era uma forma de ter acesso a fornecedores, a contratos, a clientes que ele sozinho não alcançava mais. E Rafael tinha servido de aviso prévio, de preparação de terreno. Ela ficou olhando para a carta por um tempo na mesa do escritório. Então pegou o telefone e ligou para o número que Rafael tinha mandado mensagem. Ellie atendeu no segundo toque. Você sabia que Marcos ia mandar essa proposta, ela disse. Não era pergunta, uma pausa curta. Renata, responde, outra pausa, mais longa. Eu sabia que ele estava pensando nisso. Você usou a questão médica para abrir a porta. A questão médica é real. Eu sei que é real. E você usou ela mesmo assim? Ele ficou quieto. Olha, ele disse finalmente, com um tom diferente, menos preparado. O Marcos está passando por um momento difícil. A empresa dele precisa de oxigênio. E eu pensei que talvez... Você pensou que 10 anos de ausência me deixaram com obrigação de ajudar o sócio de negócios de quem me abandonou grávida. O silêncio do outro lado dessa vez foi diferente. Mais pesado. Não foi assim que eu pensei, ele disse. Então me explica como foi. Ele não respondeu de imediato. Ela ouviu ele respirar do outro lado da linha. Eu errei, ele disse. Com você, com os meninos. Eu sei que errei. Não tem justificativa que valha.
Mas eu também sei que você construiu uma coisa grande e o Marcos constrói coisas boas quando tem estrutura. Achei que talvez desse para separar o profissional do pessoal, Rafael, ela disse, com aquela calma que as pessoas que trabalhavam com ela reconheciam como sinal de atenção máxima. Não existe separação entre o profissional e o pessoal quando você volta depois de 10 anos usando doença dos seus próprios filhos como carta de apresentação. Você entende isso? Ele não respondeu. Eu vou analisar a proposta do Marcos pelos méritos dela, ela continuou. Se fizer sentido de negócio, vou considerar. Se não fizer, não. Você não é variável nessa equação. Ela desligou. Ficou sentada com o telefone na mão por um momento, depois chamou Gustavo. Ele estava num cômodo ao lado, no pequeno escritório que tinha virado o espaço de trabalho dele nos finais de semana e nas tardes livres da faculdade. Tinha começado o curso de administração no ano anterior, mas a verdade que eles dois sabiam sem precisar falar era que ele já sabia mais do que a maioria dos professores ia conseguir ensinar. Ellie entrou na sala, viu o jeito que ela estava sentada e fechou a porta. A carta do escritório de advocacia, ela disse. Pega e lê. Ele pegou da mesa. Leu devagar, do jeito que lia tudo, sem pular linha. Devolveu o que você quer. César, ele perguntou. Quero saber se existe algum cenário onde essa parceria faz sentido para Vidal. Deixa fora o contexto pessoal. Só os números, só o mercado. Ele ficou olhando para o teto por um segundo. Aquela pausa de processamento que ela conhecia desde quando ele tinha 8 anos. O mercado que eles ocupam tem demanda real, ele disse. Interior do Paraná, médio padrão. É um segmento que a gente não atende e que tem espaço. O problema é que a empresa dele está com 2 projetos problemáticos que consomem caixa. Se a gente entrasse numa parceria agora, ia entrar como âncora financeira enquanto eles resolvem os problemas deles. Não como sócio de crescimento, então é desvantajoso. Nos termos atuais, sim, ele parou. Mas se eles precisam de âncora, isso significa que a empresa deles pode ser comprada por um preço significativamente abaixo do valor real em 12, 18 meses. Renato olhou para o filho. Você está sugerindo que a gente espere eles afundarem compra, ela disse. Não exatamente. Estou dizendo que a proposta deles chega da posição errada. Se vão propor parceria, precisam chegar com ativos, não com dívida. Se chegam com dívida, a conversa é outra. Ela ficou olhando para ele por um momento, 18 anos. Falando de posicionamento de negociação como se fosse respirar. Como você sabe que eles têm dívida? Ela perguntou. Consultei o histórico de registro de imóveis. Os projetos deles em Joinville e Ponta Grossa aparecem com hipoteca registrada. Dá para ver publicamente? Ela não disse nada por um segundo. Quando você fez isso? Ontem à noite. Ela olhou para ele. Gustavo, mãe, você foi atrás desse levantamento por conta própria. Você disse para esperar o próximo movimento e descobrir tudo que tinha para descobrir. Eu descobri, ela ficou olhando para o filho. Tinha uma coisa acontecendo ali que ela precisava nomear, ao menos para si mesma. Não era só que ele era inteligente, era que ele tinha entrado no modo de proteger. Não de forma emocional, não com raiva, mas com aquela frieza funcional que era a versão dele de cuidado. Você não precisa. Ela começou. Eu sei que não preciso, ele disse antes que ela terminasse, mas eu quero. É diferente. Ela ficou em silêncio por um momento. Tá bom, ela disse. Então me diz, qual é o próximo passo? A gente não responde proposta ainda. Deixa eles esperando. Enquanto isso, verifico se tem outros credores além das hipotecas. Se a situação financeira deles for pior do que parece no papel, eles vão voltar com termos melhores. E se não voltarem? Aí não era um negócio que valia a pena. Renata inclinou a cabeça levemente. Você aprendeu isso com quem? Ele olhou para ela. Com você. Mas não da forma que você está pensando.
Como assim? Eu aprendi ouvindo as reuniões que você achava que eu só estava ouvindo. Desde os 15 anos, ela ficou quieta. Tinha uma série de respostas para isso. Escolheu nenhuma. Vai jantar? Ela disse. Tô pedindo pizza. Ele foi sem comentar mais. A semana seguinte foi de silêncio estratégico. Renata não respondeu à proposta do escritório de advocacias. Rafael não mandou mais mensagem. O silêncio tinha textura própria, de ambos os lados esperando o outro piscar. Usou os dias para aprofundar o que Gustavo tinha começado. O que encontrou confirmou a leitura do filho. A empresa de Marcos Vidal estava em situação mais complicada do que a proposta de parceria sugeria. Além das hipotecas nos dois projetos, havia um processo trabalhista em andamento e um fornecedor que tinha entrado com notificação extrajudicial por contrato não cumprido. A empresa estava líquida no papel, mas o papel estava esticado. Marcos precisava de parceiro ou precisava de comprador. E preferia parceiro porque comprador chegava com desconto. Na quinta da semana seguinte, chegou um segundo contato. Dessa vez não pelo escritório de advocacia. Marcos Vidal ligou diretamente para o celular de Renata. Ela atendeu, dona Renata. Ele disse com aquela formalidade de quem está tentando não parecer nervoso. Sei que a proposta foi enviada. Queria saber se houve oportunidade de analisar. Houve, ela disse. Não nos interessa nos termos apresentados. Uma pausa. Posso saber qual o ponto específico que não agrada? Vários. Mas o principal é que a proposta pressupõe que a Vidal entra como suporte de liquidez nos seus projetos atuais e não como parceira de crescimento. Não é o tipo de estrutura que faz sentido para a gente. Outra pausa, mais longa. Eu poderia apresentar termos revisados, pode, ela disse. Mas antes de apresentar termos revisados, eu precisaria entender melhor a situação atual da empresa. Balanço dos últimos 2 anos, projeção de caixa, detalhamento das pendências nos projetos de Joinville e Ponta Grossa. Silêncio ela. Estava pedindo o equivalente a ele mostrar as cartas na mesa. Isso é uma due diligence. Ele disse, com uma ponta de resistência, Você tem objeção? Pausa mais longa. Não, ele disse. No fim. Vou providenciar. Ela desligou. Gustavo estava na porta da sala, tinha ouvido o lado dela da conversa. Ele vai mandar, ele disse. Vai. Porque não tem escolha. E quando mandar, o que você vai fazer? Vou ler. E depois vou decidir se o negócio faz sentido. Ela pegou o copo de água da mesa. O que o pai dele fez por mim ao longo de todos esses anos foi honesto e correto. Isso não tem nada a ver com o Marcos como empresário. Gustavo ficou em silêncio um momento. E o Rafael? O Rafael é variável 0 nesta equação. Eu já disse. Você disse para ele. Tô perguntando se você acredita nisso. Ela olhou para o filho. Tinha 18 anos e fazia perguntas que médico de 100 anos evitaria fazer. Sim, ela disse. Eu acredito. Ele assentiu. Mas não de um jeito que dizia que acreditava nela. Os documentos da empresa de Marcos chegaram na sexta. Eram volumosos, bem organizados, com o aspecto de quem tinha um contador competente mesmo com as contas apertadas. Renata e Gustavo passaram o final de semana olhando o que encontraram foi exatamente o que suspeitavam e um pouco mais. A situação era difícil, mas não terminal. Os projetos problemáticos eram corrigíveis com capital e tempo. O projeto de Joinville tinha licença ambiental em processo adiantado e deveria ser aprovada em 6 meses, segundo a documentação. O de Ponta Grossa precisava de retrabalho de fundação estimado em 4 meses que a empresa de Marcos tinha e que a Vidal não tinha naquele segmento. Era uma rede de relacionamentos no interior que levaria anos para construir do zero. Parceiros construtores, prefeituras, corretoras regionais. Era um ativo intangível que não aparecia em balão, mas que Renata sabia que tinha valor. É comprável, Gustavo disse, no domingo à tarde, com o mesmo tom que usaria para comentar o tempo. Ela disse. Por quanto? Ela tinha feito a conta.
Deu o número, Ellie ficou olhando para a tela por um segundo. Eles não vão aceitar, não de imediato, mas vão acabar aceitando. Se a situação deles piorar nos próximos meses, sim, ele fechou o notebook. Então a gente espera. Foi o que fizeram. Janeiro virou fevereiro. O silêncio continuou dos dois lados, mas era um silêncio de quem está prestando atenção. Renata tocou a Vidal no ritmo normal, fechou 2 contratos novos em São Paulo. Acompanhou a entrega de um empreendimento no Água Verde que tinha atrasado e que ela tinha pessoalmente cobrado todas as semanas até normalizar. Em março, Rafael mandou mensagem de novo. Como os meninos estão? Ela ficou olhando para a mensagem por um tempo, não respondeu. Em abril, ele tentou de novo. Preciso te ver. Não é sobre negócio. Ela ficou olhando por mais tempo ainda. Não respondeu. Em maio, Lara fez 18 anos. A festa foi pequena, só família e amigos próximos na casa de Dona Maristela. Lara queria churrasco, refrigerante gelado e aquele bolo de chocolate da confeitaria do bairro que ela pedia desde os 12 anos. Não queria balão, não queria DJ. Não queria nada que tomasse espaço, que poderia ser preenchido por conversa. Era parecida com a mãe nesse ponto. Renata ficou olhando para a filha durante a festa com aquela mistura de orgulho e algo que não tinha nome exato. Lara tinha terminado o ensino médio com bolsa parcial numa universidade federal para cursar design gráfico. Tinha um namorado de 2 anos que Renata aprovava mais pelo fato de ele ser pontual e honesto do que por qualquer outra coisa. Tinha aqueles olhos grandes e o cabelo cacheado que tomava vida própria quando estava feliz. Era uma boa pessoa. Havia coisas mais importantes do que isso, mas nenhuma que viesse antes. Durante o churrasco, Gustavo ficou perto da grelha com o tio Marcos, irmão de Renata, falando de coisas que ela não ouvia dali. De vez em quando ele ria de um jeito que ela raramente via no escritório, um riso aberto que lembrava que ele tinha 18 anos. Ela tirou foto sem ele perceber, mandou para o álbum de família. Não tinha ninguém mais naquele álbum além da família que ela tinha construído. À noite, quando a festa acabou e ela estava ajudando a mãe a guardar as sobras na geladeira, Dona Maristela falou sem olhar para ela. Você soube que ele voltou? Não era pergunta. Sei, Renata disse. Os meninos sabem, o Gustavo sabe. Eu ainda não falei para Lara. Dona Maristela ficou quieta por um momento, organizando potes. Vai falar? Quando for o momento certo. Você sabe quando é o momento certo? Renata colocou o último pote na prateleira. Não, mas sei quando ainda não é. A mãe não disse mais nada. Naquela noite, no caminho de volta para casa, Renata dirigiu devagar. Curitiba era linda naquela hora, aquelas ruas largas com as araucárias iluminadas pelos postes, o asfalto molhado de garoa fina que caíra antes. O telefone vibrou no suporte do carro, ponto número de Rafael. Ela olhou para o painel, deixou cair na caixa postal. Em junho, aconteceu a coisa que ela sabia que ia acontecer, mas que mesmo assim chegou com um peso diferente do esperado. Marcos Vidal entrou em contato pedindo reunião, não pelo escritório de advocacia. Pessoalmente, eles se encontraram numa sala de reuniões numa empresa de advocacia neutra, escolha dele. Marcos tinha 40 e poucos anos, o porte do pai, mas sem a serenidade. Estava bem vestido com o esforço de quem precisava parecer bem. Rafael estava com ele. Renata chegou com Gustavo. O momento em que Rafael viu Gustavo foi uma dessas coisas que acontecem devagar demais para ser descritas em tempo real. Rafael ficou parado por uma fração de segundo. Depois se compôs e estendeu a mão. Gustavo olhou para a mão. Não apertou. Tô aqui pelo aspecto profissional, Gustavo disse, com uma clareza que não era rude e não era suave. Era só exata. Prefiro manter nesse âmbito. Rafael baixou a mão. Marcos olhou para o irmão de um jeito que Renata interpretou como uma tentativa de avaliar o estrago. Eles sentaram. A reunião foi objetiva.
Marcos apresentou uma contraproposta diferente da original. Em vez de parceria, uma joint venture limitada a 2 empreendimentos específicos, com prazo de 3 anos e cláusula de saída. Tinha sido bem estruturada. Renata reconheceu o trabalho de um advogado bom, mas havia um detalhe na proposta que ela identificou na segunda página, uma cláusula de preferência de compra. Se a Vidal quisesse adquirir participação adicional nos projetos da empresa de Marcos durante o prazo da joint venture, precisaria pagar um prêmio de 40% sobre o valor de mercado. Era uma trava, uma tentativa de evitar que ela comprasse a empresa deles pelo preço que queria pagar. Ela não deixou nada no rosto. Agradeço a proposta, ela disse, quando Marcos terminou. Vou analisar com minha equipe e retorno até o fim do mês. Marcos assentiu. Rafael ficou olhando para ela e depois para Gustavo com um jeito que ela leu como incapacidade de saber por onde começar. Quando saíram do elevador no térreo, ela e Gustavo lado a lado, ele disse baixinho: "A cláusula de preferência, vi", ela disse. Eles pensaram nisso, pensaram, ela empurrou a porta de vidro. Mas pensaram um passo antes do necessário. Ele olhou para ela. Explica. Eles travaram a compra de participação adicional nos projetos específicos. Não travaram a compra da empresa inteira. Gustavo ficou andando em silêncio por um momento. Buraco no contrato, ele disse. Buraco no contrato, ela confirmou. Ele ficou quieto mais um passo. Você já sabia antes de entrar na reunião. Eu suspeitava. Confirmar é diferente de suspeitar. Eles chegaram no carro. Ele abriu a porta do passageiro, ficou parado antes de entrar. Mãe, ela olhou para ele por cima do teto do carro. Como você aprendeu a pensar assim? Ele perguntou. Ela entrou no carro. Esperou ele entrar também. Aprendi fazendo, ela disse, quando ele fechou a porta. E errando. E aprendendo com o erro. Não tem outro jeito. Ele colocou o cinto. E quando você errava, o que fazia? Seguia em frente e tentava não errar da mesma forma 2 vezes. Ele olhou para frente. É simples assim. Não é simples. É só o único jeito que funciona. Ela ligou o carro. Enquanto saíam do estacionamento, o telefone de Gustavo vibrou. Ele olhou e passou para ela sem dizer nada. Era uma mensagem de Rafael, para o número de Gustavo. Como tinha conseguido o número dela, não sabia. Talvez pelo Marcos. Eu sei que você não me deve nada, mas se você tiver disposição, eu gostaria de te explicar algumas coisas. Do meu lado da história, Gustavo ficou olhando para o telefone na mão dela. O que você acha? Ele perguntou. Era a primeira vez que ele pedia opinião sobre isso. Ela devolveu o telefone. Acho que é decisão sua, ela disse. Só sua. Ele ficou olhando para a mensagem. Colocou o telefone no bolso. Não respondeu naquele dia, mas também não apagou a mensagem. Foi nessa mesma semana que a Vidal recebeu um contato de um fundo de investimento de São Paulo que estava olhando para setor de incorporação no sul do país. O contato era preliminar, exploratório, do tipo que Renata recebia com certa frequência e que raramente avançava. Mas o nome do fundo ela reconheceu. Era um fundo que tinha entre seus gestores um nome que aparecia no histórico profissional de Rafael. Ela ficou olhando para o e-mail por um tempo. Depois chamou a Sônia, marca uma ligação com o gestor desse fundo para a semana que vem. Mas não marca como reunião de proposta. Marca como troca de informações de mercado. Entendido, Renata foi até a janela do escritório. Lá fora, o Parque Barigui estava visível no horizonte. As árvores daquele verde específico de junho que ia ficando mais escuro ao longo do mês. Era uma coisa que ela tinha aprendido a olhar com o tempo. Curitiba tinha aquela qualidade de ser bonita de um jeito que te pegava desprevenido se você estava olhando para o lado certo. Ela tinha construído uma vida nessa cidade. Tijolo por tijolo, decisão por decisão. Erro por erro, e agora havia alguém tentando encontrar uma entrada nessa vida, usando exatamente os pontos onde ela tinha começado. Os filhos, a empresa, o passado.
A questão não era se Rafael e Marcos tinham um plano. A questão era o que estava no centro desse plano que ela ainda não estava vendo, porque havia alguma coisa. Tinha certeza o fundo de investimento, o timing da volta, a proposta de parceria com a cláusula de trava. A mensagem para o Gustavo eram peças, e peças que alguém espalhou têm um padrão que só aparece quando você dá um passo atrás. Ela estava dando esse passo quando o telefone tocou. Número do Dr. Antônio. Ela atendeu imediatamente. O Dr. Antônio não ligava sem motivo. Renata, a voz dele era a mesma, aquela calma de quem já viveu muita coisa. Preciso te contar uma coisa. Devia ter te contado antes, mas fiquei em dúvida e demorei. E não devia ter demorado. Ela ficou quieta. O Marcos me procurou. Ele disse, antes de eu fechar a venda com você, ele propôs comprar minha parte da Vidal. Ela ficou com o telefone na mão, imóvel. Eu recusei, o Dr. Antônio continuou, porque eu sabia que ele não tinha capital suficiente sozinho. E porque eu queria que a empresa fosse para quem ia tocar de verdade. Mas tem uma coisa que eu soube depois e não te contei. Pausa. Ele tinha um sócio financeiro para fazer a oferta. Eu só fui descobrir o nome depois. Ela já sabia o nome. Mas deixou ele falar, Rafael Mendonça. O Dr. Antônio disse. Eu fiz pesquisa depois que você me contou que ele tinha entrado em contato. E encontrei o vínculo societário. Eu também encontrei, ela disse, uma pausa de surpresa contida. Você já sabia, e não me perguntou. Não precisava que o senhor confirmasse. Precisava entender o que eles queriam comprar. Outro silêncio. Dessa vez com um tom diferente, de respeito por uma conclusão que o Dr. Antônio estava chegando enquanto ouvia. Eles queriam a Vidal, ele disse. Devagar queriam. E quando eu recusei a oferta deles, eles esperaram você comprar. E agora querem entrar como parceiros, isso. Mas tem alguma coisa que você ainda não entende, ele disse. Não era pergunta. Era o tom de quem chegou num ponto que ainda não tinha sido dito. Tem, ela admitiu, porque eles precisam da Vidal especificamente. Não de capital, não de parceiro de mercado. Da Vidal, ela ficou em silêncio. Eu tenho uma hipótese, o Dr. Antônio disse, mas preciso verificar uma coisa antes de te falar. Me dá um dia, o senhor tem o tempo que precisar. Eles desligaram. Ela ficou na janela. Que Parque Barigui estava igual, as árvores no mesmo verde. A cidade continuava, mas alguma coisa tinha mudado de posição dentro dela. Como quando você está olhando para um quebra-cabeça e de repente percebe que estava olhando pelo avesso o fundo de investimento. O timing, a proposta com a cláusula específica e a pergunta que ela não tinha feito ainda. Por que Rafael, que tinha desaparecido por 10 anos, voltou exatamente quando ela assinou o contrato que tornava a Vidal totalmente dela? Não era pela empresa do Marcos. A empresa do Marcos era instrumento, não fim. O fim era a Vidal. Mas por quê? Ela foi até a mesa, abriu o computador e começou a rever a história da Vidal de um ângulo diferente. Não a história que ela conhecia, a história de dentro, de quem tinha tocado os projetos. A história de fora. Quem tinha tentado comprar, quando, com qual argumento e o que tinha acontecido quando as tentativas não deram certo. Havia 3 tentativas de aquisição nos 15 anos anteriores que estavam nos arquivos, todas recusadas pelo Dr. Antônio. A primeira era de uma construtora de São Paulo. Havia 12 anos. A segunda era de um fundo de investimento. Havia 7 anos. A terceira era recente. Havia 18 meses. Estava registrada como proposta informal, sem identificação de comprador. Ela abriu o arquivo da terceira. O advogado, que tinha representado o comprador não identificado, tinha um escritório em São Paulo, o mesmo escritório que representava a empresa de Marcos Vidal. Ela ficou olhando para a tela 18 meses atrás. 8 meses antes da venda que ela tinha fechado com o Dr. Antônio, eles tinham tentado comprar a Vidal antes dela. Tinham fracassado. E então tinham esperado ela comprar para tentar entrar pela lateral.
Por que a Vidal especificamente? Era uma empresa boa. Mas não era a única incorporadora grande do Sul. Havia outras com portfólio semelhante, com histórico semelhante, com posição de mercado comparável que tinha na Vidal que não tinha em outra. Ela ficou olhando para a pergunta sem resposta, até que o Dr. Antônio ligou de volta. Não era um dia depois. Era na manhã seguinte, cedo, antes das 8, Renata. A voz dele tinha uma qualidade diferente. Não era urgência exatamente. Era o tom de quem achou o que estava procurando e não tinha certeza de como apresentar. Você sabe o que tem no terreno do Campina Grande do Sul? Ela ficou imóvel. Campina Grande do Sul era um município na região metropolitana de Curitiba. A Vidal tinha adquirido um terreno de grande extensão ali havia 15 anos, numa época em que o Dr. Antônio apostava em expansão na Grande Curitiba. O projeto planejado para aquele terreno tinha naufragado por questões de zoneamento. O terreno ficou parado, registrado como ativo da empresa, sem utilização. Terreno parado, ela disse, era terreno parado, ele disse, até 6 meses atrás, quando a prefeitura aprovou a nova lei de zoneamento que inclui aquela região numa zona de expansão urbana prioritária. Ela ficou quieta. Com a mudança de zoneamento, aquele terreno vira área aprovada para construção residencial de alto padrão. O Dr. Antônio continuou. E tem mais. A linha de trem leve que a Prefeitura de Curitiba está planejando passa a 300 metros daquele ponto. Ela fechou os olhos por um segundo. Quanto vale, ela disse. Não era pergunta. Pelo menos 20 vezes o que a Vidal pagou em 2010. Uma pausa, possivelmente mais, dependendo de como o projeto do trem avançar. Ela ficou sentada em silêncio por um longo momento. 20 vezes o valor original, um terreno que estava nos ativos da empresa como item esquecido, praticamente sem valor no papel, porque ninguém tinha recalculado à luz do novo zoneamento. Ninguém, exceto quem estava acompanhando a legislação municipal de Curitiba de perto. Eles sabem do terreno, ela disse. Com certeza, o Dr. Antônio disse. E sabem que no balanço da Vidal ele ainda aparece pelo valor histórico. A diferença entre o que está registrado e o que vale hoje não aparece para quem não foi atrás. Ela ficou com o telefone na orelha, olhando para a janela. Toda a jogada de Rafael e Marcos ficou clara de uma vez. Eles não queriam a Vidal, queriam o terreno. E a forma mais barata de conseguir o terreno era entrar como sócios ou parceiros da Vidal, antes que alguém recalculasse o ativo, a carta médica. A volta emocionalmente carregada, a proposta de parceria disfarçada, o fundo de investimento ligado a Rafael, a cláusula de preferência no contrato, tudo tinha um centro. E o centro era um retângulo de terra em Campina Grande do Sul, que valia dezenas de milhões de reais e que estava sentado no balanço da empresa dela pelo preço de 15 anos atrás. Dr. Antônio, ela disse, com aquela calma que as pessoas ao redor dela reconheciam como sinal de decisão tomada, o senhor fez bem em me ligar. Eu devia ter ligado antes. O senhor ligou no momento que importa. Ela desligou, ficou em silêncio por um momento. Então chamou Gustavo. Gustavo entrou na sala com uma xícara de café na mão e o notebook debaixo do braço, como se soubesse que ia ser uma conversa longa. Renata esperou ele sentar. Então contou tudo. O terreno, o zoneamento, a linha de trem leve, a diferença entre o valor registrado e o valor real. Contou sem parar no meio, sem fazer pausa dramática, do jeito que contava coisa séria. Linear, completa, deixando espaço para o ouvinte chegar nas conclusões no próprio ritmo. Gustavo ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um tempo que ela não tentou preencher. 20 vezes ele disse. Finalmente, pelo menos, ele colocou a xícara na mesa. E eles sabiam antes de você? Sabiam? Como? Era a pergunta que ela tinha ficado rodando desde que desligou o telefone. Ainda não sei exatamente.
Mas Rafael trabalhou com planejamento urbano antes de entrar para a área de incorporação. Tinha contatos em prefeituras. É possível que acompanhasse mudanças de zoneamento como parte do trabalho e, quando viu a mudança de Campina Grande do Sul, verificou quem tinha terreno na área. Isso, Gustavo ficou olhando para a mesa. E encontrou a Vidal. Ela cruzou os braços. Com um ativo registrado a preço de 15 anos atrás, ele ficou quieto mais um momento. Então ele não voltou por causa dos filhos, não era pergunta. Era constatação. Mas tinha alguma coisa dentro dela que notou o jeito que ele disse isso. Quieto, sem raiva aparente. Só a frase pousando no lugar que precisava pousar. Ele usou vocês como carta de apresentação. Ela disse, com cuidado. A questão médica era real. Mas o timing não foi coincidência. Gustavo assentiu uma vez, devagar. Tá bom, ele disse, só isso. Tá bom. Ela o observou por um segundo. Você tá bem? Tô processando. Ele abriu o notebook. Mas pode continuar. O que você quer fazer? Ela respirou fundo, primeiro. Eu preciso que o contador reavalie o terreno com base no novo zoneamento e coloque o valor correto no balanço. Isso é obrigação contábil, além de tudo. Segundo, eu preciso responder à proposta do Marcos, recusando. Mas de uma forma específica. Ela foi até a mesa, ficou em pé do outro lado. Não vou recusar como quem descobriu o esquema. Vou recusar nos termos técnicos da proposta. Porque nos termos técnicos a proposta é desvantajosa para Vidal independentemente do terreno. Se eles souberem que eu sei do terreno antes de eu querer que saibam, perco vantagem. Gustavo levantou os olhos do notebook. Você vai esperar? Vou esperar eles fazerem movimento badna do nemusmet de que eu não sei. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Depois olhou para o notebook. E o fundo de investimento? Vou atender a ligação da semana que vem. Normal. Deixo eles fazerem a apresentação. Ouço o que oferecem. Não fecho nada, coleta de informação. Isso, ele começou a digitar. Ela reconhecia aquele ritmo. Ele estava anotando os pontos como se fosse um briefing. Tinha começado a fazer isso quando tinha 15 anos e ela tinha levado ele para a primeira reunião e ele tinha passado a tarde tomando notas num caderno escolar enquanto os adultos conversavam. Tem mais uma coisa, ela disse. Ele parou de digitar. O Marcos vai precisar de capital nos próximos meses. Os projetos dele consomem caixa e ele não tem folga. Quando a pressão aumentar o suficiente, ele vai propor uma terceira coisa. Não vai ser parceria, não vai ser joint venture. Vai ser uma proposta de venda direta de algum ativo, e o ativo vai ser o terreno, ou participação em empreendimento que inclui o terreno. De alguma forma, o terreno vai aparecer na mesa. E nesse ponto você já vai ter o laudo de avaliação. Já vou ter. Gustavo ficou em silêncio por um momento. Depois, você quer que eu acompanhe a reunião com o fundo? Ela pensou, sim. Mas você não fala nada. Só ouve. Como quando eu tinha 15 anos, igual. Ele fechou o notebook. Tem uma coisa que você não me disse ainda. Ela ficou quieta. O que você vai fazer com o Rafael depois que tudo isso acabar? A pergunta ficou no ar da sala, com aquele peso específico de coisa que foi carregada por um tempo antes de ser solta. Ela foi até a janela. O dia estava cinza, daquele cinza que Curitiba usava em julho como clima padrão. 1 ou 2 carros passavam na rua abaixo. Uma mulher esperava o ônibus com guarda-chuva fechado debaixo do braço, preparada, mas ainda sem usar. Não sei, ela disse. Era verdade, ele usou a Lara e eu como argumento para chegar até você. Usou, mas a condição cardíaca é real. Isso não cancela o resto, não cancela. Gustavo ficou em silêncio. Eu quero falar com ele disse. Finalmente, ela virou. Ela estava olhando para a janela também agora. Não porque eu o perdoo. Não sei se perdoo e não precisei decidir ainda. Mas eu preciso ouvir o lado dele. Por mim, não por ele. Ela ficou olhando para o filho, 18 anos, construindo a própria narrativa de uma coisa que não tinha pedido para carregar. Quando você quiser,
Ela disse. Depois que isso aqui resolver, ele se levantou. Agora estou focado no que precisa ser feito. Ele saiu da sala com um notebook debaixo do braço, a xícara de café esquecida na mesa. Renata ficou olhando para a xícara. A semana seguinte correu com aquela eficiência de quem está tocando dois planos ao mesmo tempo sem deixar os dois se verem na superfície. Reunião com o fundo de investimento na quarta, rotina normal da Vidal, acompanhamento dos projetos em São Paulo, uma visita de obra no Ecoville que tinha atrasado e que ela foi pessoalmente verificar. Por baixo, o contador trabalhando no novo laudo do terreno, ela revisando cada detalhe do ativo de Campina Grande do Sul, Gustavo mapeando os movimentos financeiros públicos da empresa de Marcos nos últimos 6 meses. A reunião com o fundo foi numa sala de conferência no Champagnat, um escritório de advocacia que o fundo usava quando vinha a Curitiba. Renata chegou com Gustavo 5 minutos antes. Ele vestia terno pela primeira vez que ela podia lembrar, um tom de cinza escuro que ela reconheceu como sendo dela, antes de perceber que ele tinha comprado próprio. Ficou quieto enquanto esperavam no corredor. O gestor do fundo era um homem de 50 e poucos anos, cabelos curtos, aquele jeito objetivo de São Paulo que ela conhecia bem. Veio com um sócio mais novo e uma assistente que tomava notas. Eles se cumprimentaram, sentaram. O gestor fez a apresentação em 20 minutos. O fundo estava interessado em incorporação no Sul, via oportunidade de consolidação, tinha capital disponível. Queria conversar sobre possibilidades de entrada. Renata ouviu tudo com atenção. Fez 3 perguntas técnicas sobre estrutura de investimento e prazo de retorno. As respostas foram competentes, mas o gestor deslizou uma vez. Falando sobre portfólio de terrenos, ele mencionou que a região metropolitana de Curitiba tinha ativos subavaliados com potencial de reclassificação, que eram o tipo de oportunidade que o fundo buscava. Ela não deixou nada no rosto, mas ouviu ativos subavaliados com potencial de reclassificação. Era uma descrição precisa demais para ser genérica. Era a descrição exata do terreno de Campina Grande do Sul, ele sabia. O fundo sabia. E Rafael tinha passado a informação. Quando saíram já no elevador, Gustavo falou antes que ela. Ele mencionou reclassificação, Vi. Então o fundo não é comprador independente. É finador deles, isso. O elevador abriu. Eles saíram para o corredor. Se a jogada funcionar, o fundo entra como investidor. Capitaliza Marcos e Rafael, e eles usam o capital para entrar na Vidal como sócios. Uma vez dentro, o terreno de Campina Grande aparece como ativo estratégico e serve de base para uma proposta de desenvolvimento conjunto que valorizaria a participação deles. Uma vez dentro, eles valem mais do que pagaram para entrar, muito mais. Gustavo ficou quieto enquanto atravessavam o hall de mármore do prédio. Na saída, o vento bateu, é um plano razoável, ele disse, enquanto andavam para o estacionamento. Ela olhou para ele. Estou dizendo do ponto de vista técnico, ele completou sem alterar o tom. Teriam lucrado muito se você não soubesse do terreno e aceitasse qualquer uma das propostas de entrada, mas eu soube. Você soube. Eles chegaram no carro. Ela abriu, entrou, que esperou ele entrar também. Gustavo, ele olhou. O laudo sai amanhã. Quando sair, eu quero que você leia antes de mim. Ele ficou quieto por um segundo. Por quê? Porque você vai precisar entender esse ativo em detalhe quando a conversa ficar séria. E porque eu quero que você entenda o que foi construído, não só o que está em risco. Ele ficou olhando para ela por um momento. Tá bom, ele disse. O laudo chegou na quinta tarde. 23 páginas. O contador tinha sido minucioso. O valor estimado do terreno, com base no novo zoneamento e na proximidade com o projeto do trem leve, estava numa faixa entre 80 e 120 milhões de reais. Dependendo do desenvolvimento do projeto de infraestrutura, o valor registrado no balanço era de 4 milhões e 300 mil reais.
Gustavo leu as 23 páginas naquela tarde. Renata viu a luz do escritório dele acesa quando foi buscar água de madrugada. Na manhã seguinte, ele trouxe o laudo com marcações. Aqui, ele disse, colocando o documento aberto na mesa dela. A estimativa mais conservadora, 80 milhões, que é o número que a gente usa em qualquer negociação porque é defensável com os dados atuais, ela olhou. E o número mais otimista, a gente não usa ainda, fica em reserva. Se o projeto de infraestrutura avançar e a gente tiver documentação, aí sim, ela olhou para o filho. Você leu as 20 páginas, li de madrugada. Eu durmo pouco. Ela olhou para o documento. E o que você acha? Acho que a Vidal tem um ativo que vale mais do que a empresa inteira foi vendida para você. Ele ficou em pé do outro lado da mesa. O que significa que o doutor Antônio não sabia? O que significa que você comprou a empresa a um preço que, olhando agora, estava abaixo do valor real. Ela ficou quieta. Isso não muda o que você pagou. Ele continuou. Mas muda o que você tem. Muda o que eu tenho, ela repetiu devagar. Aquilo ficou no ar por um momento. Não era só sobre números, ela sabia disso. Era sobre o peso de uma década de trabalho que tinha chegado a um ponto que ela não tinha previsto quando começou. Tinha comprado uma empresa boa. Tinha comprado, sem saber, um tesouro enterrado junto. Mãe, ele disse, mais quieto agora. Ela ergueu os olhos. Você construiu isso, ele disse. Não o terreno. Isso, um gesto que incluía a sala, o prédio, a empresa. O terreno é um acidente feliz. O resto não é. Ela ficou olhando para o filho. Havia uma coisa que ela nunca tinha sabido nomear direito, que era o momento em que uma criança te diz alguma coisa que você precisava ouvir, sem saber que precisava. Não com sentimentalismo. Com clareza ela sentiu. Então vamos trabalhar, ela disse. A resposta à proposta de Marcos saiu naquele dia. Uma carta formal, termos técnicos, explicando que nos termos apresentados à joint venture, não atendia aos critérios de retorno da Vidal e que a empresa não tinha interesse em prosseguir com a proposta atual. Nenhuma menção ao terreno, nenhuma acusação. Uma recusa limpa que deixava a porta aberta do jeito que ela queria. Aberta para eles voltarem com proposta diferente, que seria a proposta que ela estava esperando 2 dias depois. Rafael ligou, ela atendeu. Você recusou a proposta do Marcos, ele disse. Recusei, Renata. O tom tinha aquela mistura de urgência controlada que ela reconhecia como sinal de que a situação do outro lado estava ficando pressionada. Você pode me dizer o que especificamente não funcionou? O Marcos está disposto a revisar os termos, já disse ao escritório de advocacia. Nos termos atuais não faz sentido para Vidal. Qual seria o termo que faria sentido? Ela ficou em silêncio por um segundo calculado. Rafael, se o Marcos quiser ter uma conversa direta sobre o que ele tem para oferecer, essa é a conversa adequada. Não essa, eu sou sócio dele. Eu sei quem você é. Uma pausa, você pesquisou, ele disse. Sempre pesquiso antes de qualquer reunião de negócio. Outro silêncio. Ela ouviu ele respirar, Renata. Você sabe que eu tenho participação na empresa do Marcos. Isso não muda o que aconteceu entre a gente no passado. São coisas separadas. São coisas separadas que chegaram juntas na mesma semana, ela disse. Você entende como isso aparece do meu lado, eu entendo. Mas a oferta de parceria é legítima. A empresa do Marcos tem ativos reais. Ela ficou quieta por um momento. Rafael, ela disse, com uma calma que não era frieza, era apenas exatidão, você voltou 3 dias depois de eu assinar o contrato mais importante da minha vida. Você usou uma condição médica dos nossos filhos para abrir uma conversa que tinha outro objetivo. Você é sócio do único concorrente que propôs parceria comigo desde que assumi a Vidal. Pausa. Me explica como eu deveria interpretar isso de outro jeito. Silêncio. Foi um silêncio diferente dos outros. Não era pausa de quem está formulando resposta. Era pausa de quem foi acertado num ponto que não esperava.
Não tem outra interpretação, ele disse, finalmente. A voz tinha perdido a camada de controle. Você tá certa. Ela ficou quieta. Eu soube do terreno, ele disse. Vi a mudança de zoneamento. Fui atrás de quem tinha a área na rede. Encontrei a Baidal. Uma pausa. E aí eu vi seu nome no contrato de compra. E fiquei parado com esse documento na mão por 1 hora. Ela não disse nada. Eu podia ter mandado um sócio tratar disso, ele continuou. Mas eu vim eu mesmo. E eu sei que isso não justifica o timing, não justifica o jeito que eu usei a questão médica dos meninos, não justifica nada. Eu tô te dizendo porque você merece a verdade inteira, não a versão que me faz parecer melhor. Renata ficou em silêncio por um longo momento. A verdade inteira. Havia muita coisa que a verdade inteira não consertava. Havia 18 anos de ausência dentro dela que não tinham endereço para devolver. Havia Gustavo de 3 anos perguntando: cadê papai no ônibus para Curitiba? Havia Lara que tinha crescido sem nenhuma memória de pai para revisitar, nem boa nem ruim, só nada. Havia ela, sozinha, refazendo conta no supermercado. A verdade inteira chegava tarde demais para mudar qualquer uma dessas coisas. Rafael, ela disse, eu não odeio você. Passei dessa fase faz tempo. Mas o que você fez não se resolve com verdade inteira. Resolve com o tempo e com o que você faz daqui para frente. Ele ficou quieto. A proposta de parceria não vai acontecer nesses termos, ela continuou. Se o Marcos quiser ter uma conversa sobre outros formatos, que me procure diretamente. Sem intermediário, ela desligou. Ficou com o telefone na mão. Pela janela, o Parque Barigui estava lá. O mesmo de sempre. Aquelas árvores enormes que tinham estado ali antes dela e que iam estar depois. Havia alguma coisa reconfortante nisso quando ela lembrava de olhar. Gustavo estava na porta. Ela não sabia desde quando. Você ouviu, ela disse. Ouviu seu lado. Ele entrou, ficou em pé do lado da mesa. Ele admitiu. E agora, ela colocou o telefone na mesa. Agora esperamos o Marcos fazer o próximo movimento. O próximo movimento de Marcos demorou 12 dias. Veio não como proposta formal, não como carta do escritório de advocacia. Veio como telefonema direto, de número que ela não tinha, numa manhã de segunda-feira, Dona Renata. A voz tinha aquela qualidade específica de homem que está chegando num ponto de decisão. Eu precisaria de uma reunião. Pessoal, só eu e você. Onde e quando, ela disse, você escolhe. Ela escolheu a sede da Vidal. Terreno dela, regras dela. Marcos apareceu na terça à tarde, pontual, sem advogado, sem sócio. Ela recebeu na sala de reuniões grande, a mesma onde o doutor Antônio tinha anunciado que ia vender ali. Ficou olhando para a sala quando entrou. Ela viu o reconhecimento no rosto dele. Você conhece essa sala, ela disse. Conversei com meu pai aqui algumas vezes, ele se sentou. Quando ainda havia possibilidade de eu entrar na empresa, ela ficou em silêncio. Era a primeira vez que ele falava sobre isso diretamente. Havia uma coisa diferente no jeito que ele estava sentado. Não havia mais aquela postura de negociador com carta na manga. Havia alguém que tinha chegado num ponto onde a carta que tinha não era boa o suficiente. Eu tenho 2 projetos parados consumindo caixa, ele disse, sem preâmbulo. E eu tenho uma janela de aproximadamente 4 meses antes de a situação ficar crítica. Ela ficou ouvindo. Eu trouxe o Rafael porque pensei que o histórico pessoal de vocês podia criar uma abertura. Ele continuou. Eu sei que foi um erro. Eu sei que, do ponto de vista de qualquer pessoa razoável, isso parece manipulação. Porque foi. Ele olhou para a mesa. Eu não me orgulho disso. Ela não disse nada por um momento. Eu aprecio a honestidade, ela disse. O que você quer de verdade? Quero vender uma participação nos projetos. Não como parceria estratégica, como venda direta de ativo. Você entra com capital, resolve os 2 projetos e, em troca, fica com participação proporcional nos resultados quando entregarem. Ela ficou olhando para ele. Qual participação?
50% nos dois empreendimentos. Por qual valor de entrada? Ele deu um número. Era razoável, mais razoável do que ela tinha esperado. Esses dois empreendimentos têm algum ativo fundiário vinculado? Ela perguntou. Marcos ficou quieto por um segundo, só um segundo. Mas ela viu. Os empreendimentos em si, não. A empresa tem outros terrenos que não fazem parte dessa proposta. Entendo, ela ficou olhando para ele. Marcos, eu vou ser direta. Eu sei do terreno em Campina Grande do Sul. O silêncio que veio depois tinha uma textura diferente de todos os anteriores naquela negociação. Era o silêncio de quem tinha calculado que a carta estava escondida e acaba de descobrir que não estava. Marcos ficou imóvel por 2 segundos. Como você sabe, ele disse. Se, não era pergunta, o doutor Antônio me ligou. E eu faço meu dever de casa. Ele ficou olhando para a mesa. Então você sabe que o terreno não faz parte dessa proposta, ele disse. Mais devagar agora, sei. E sei que vocês planejavam entrar como parceiros da Vidal antes de eu identificar o ativo no balanço. Outro silêncio. Eu não vou fingir que não é verdade, ele disse. Mas o que eu estou propondo agora é separado disso. São 2 projetos reais com demanda real. A participação que estou oferecendo tem valor independente de qualquer outro ativo. Tem, ela concordou. E é exatamente por isso que vou analisar nos méritos. Ele levantou os olhos. Você vai considerar? Ele disse. Vou analisar. Não é a mesma coisa. Ela colocou os cotovelos na mesa. Mas o terreno de Campina Grande do Sul vai aparecer na conversa antes de qualquer assinatura. Porque se vou ter qualquer relação comercial com a empresa de vocês, preciso que o quadro completo esteja na mesa. Sem ativos escondidos de nenhum lado, Marcos ficou olhando para ela por um longo momento. Havia uma coisa acontecendo no rosto dele que ela leu como alguém chegando a um ponto de cálculo final. O que era pior, ceder o terreno à conversa ou perder a negociação. Tudo bem, ele disse, finalmente. O terreno entra na conversa, ela assentiu. Então manda os documentos completos até sexta. Eu e minha equipe analisamos na semana que vem. Ele se levantou. Na porta, virou. Você é exatamente o que o Rafael descreveu, ele disse. Ela ficou quieta. Ele disse que você nunca perde de vista o que importa. Marcos ficou na porta por um segundo. Eu devia ter escutado quando ele disse para não tentar essa abordagem. Ele saiu. Renata ficou sozinha na sala de reuniões por um momento. Então foi chamar Gustavo. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você tiver alguém que precisaria ouvir essa história, manda para essa pessoa hoje. Agora presta atenção no que vem. Os documentos chegaram na sexta como prometido. Eram volumosos, bem organizados. O terreno de Campina Grande do Sul estava incluído com avaliação própria, mas avaliação antiga, pelo valor histórico. Renata não corrigiu na hora. Ficou com o número que eles apresentaram e esperou a reunião de análise da semana seguinte. A reunião foi na sede da Vidal, sala de reuniões menor, mesa para 6 pessoas. Ela, Gustavo, o contador da empresa e a advogada que atendia a Vidal há anos. Do outro lado, Marcos, Rafael e o advogado deles. Foi a primeira vez que Renata e Rafael ficaram sentados na mesma mesa desde a cafeteria. Elia olhou quando entrou. Ela olhou de volta, breve, e voltou para os documentos. Gustavo ficou do lado dela. Quando Rafael tentou um cumprimento, Gustavo fez um gesto de cabeça curto e voltou para o notebook. Suficiente para não ser rude. Insuficiente para ser abertura. A reunião começou. O advogado de Marcos apresentou os projetos. O contador da Vidal fez perguntas técnicas que foram respondidas. A advogada de Renata identificou 3 pontos contratuais que precisavam de ajuste e que foram anotados. Quando chegou ao terreno, o advogado de Marcos apresentou a avaliação antiga. 4.300.000 reais. Renata esperou ele terminar. Essa avaliação é de 2015, ela disse. O advogado de Marcos olhou para o documento. É a avaliação disponível.
Temos uma avaliação mais recente. Ela abriu a pasta e colocou o laudo das 23 páginas no centro da mesa. Encomendada com base no novo zoneamento, aprovado pela Prefeitura em dezembro do ano passado, e no projeto de infraestrutura de transporte urbano da região. O silêncio que se seguiu foi daqueles que têm temperatura. Marcos ficou olhando para o laudo sem tocá-lo. Rafael ficou olhando para o laudo e depois para ela. O valor estimado está entre 80 e 120 milhões de reais, ela disse, com a mesma voz com que teria lido qualquer dado num relatório. Dependendo do avanço do projeto de trem leve, o advogado de Marcos abriu o laudo. Começou a ler. Gustavo ficou imóvel ao lado dela. Ela conhecia esse silêncio dele. Era o silêncio de quem está prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. Se o terreno entra na negociação com o valor correto, ela continuou. Precisamos rever o que cada lado está trazendo para a mesa. Ela olhou para o Marcos. Os 2 projetos de vocês, com a participação que você está oferecendo, têm valor estimado de negócio. O terreno, corretamente avaliado, tem valor maior. A equação muda. Marcos ficou em silêncio por um momento que se estendeu. Você está propondo comprar o terreno, ele disse. Estou propondo que o terreno entre no balanço com o valor correto e que qualquer negociação que envolva a Vidal parta desse número como dado estabelecido. Isso não é a mesma coisa, não é, mas é o pré-requisito. Outro silêncio. Rafael falou pela primeira vez desde que sentara. Marcos olhou para o sócio. Rafael ficou olhando para a mesa por um segundo. Então ergueu os olhos para Renata. Você quer comprar a empresa toda? Ela ficou olhando para ele. Quero analisar se faz sentido, ela disse. Mas você acha que faz? Ela ficou em silêncio por um momento. O que vocês têm, ela disse, devagar, é uma carteira de clientes e relacionamentos no interior que a Vidal levaria anos para construir do zero. Isso tem valor. Os projetos problemáticos são resolvíveis com capital e prazo. O terreno, com o valor correto, é o ativo mais relevante de toda a negociação. Ela olhou para Marcos e depois para Rafael. A pergunta que vocês precisam responder é se querem vender ou se querem continuar tocando sozinhos. Marcos ficou olhando para o laudo. Havia algo acontecendo no rosto dele que ela leu como alguém fazendo as contas em tempo real e chegando a uma resposta que não era a que tinha planejado quando entrou naquela sala. Qual é a proposta? Ele perguntou. Compra total da empresa, incluindo todos os ativos, pelo valor que minha assessoria vai calcular com base nas avaliações atuais de todos os itens. Os projetos entram pelo valor de mercado com os passivos descontados. O terreno entra pelo laudo que está na mesa. A diferença entre dívida e ativo é o preço. Marcos ficou quieto. Vocês 2 ficam como consultores por 2 anos, remunerados, para garantir a transição dos relacionamentos no interior, ela continuou. Com cláusula de não competição de 5 anos no mesmo segmento. Rafael ficou olhando para ela enquanto ela falava. Me dá uma semana, Marcos disse. Você tem uma semana. A reunião foi encerrada. Quando o lado dele saiu, Gustavo ficou olhando para o laudo que tinha ficado na mesa. Eles vão aceitar, ele disse. Vão, porque não tem escolha. Porque sem capital, em 4 meses a situação deles piora. E porque a oferta é justa, não é generosa. É justa. Ela fechou a pasta. Compra injusta cria problema depois. Compra justa fecha, ele ficou olhando para ela. Você ia aceitar a parceria se não tivesse descoberto o terreno? Ele perguntou. Ela pensou por um segundo. Não. A parceria nos termos que eles apresentaram não fazia sentido independentemente do terreno. Ela pegou o copo de água da mesa. O terreno mudou o tamanho da operação. Não mudou a lógica, Gustavo assentiu devagar. Ele te olhou a reunião toda. Ele disse, sem mudar o tom. Ela não respondeu imediatamente. Eu sei, ela disse. O que você vai fazer? Ela ficou em silêncio por um momento. Deixa o negócio fechar primeiro.
Uma coisa de cada vez. A resposta de Marcos veio em 6 dias, não 7. Uma ligação direta, sem advogado. Aceitava os termos gerais, pedia ajuste em 2 pontos da cláusula de não competição e em um ponto do prazo de consultoria. Eram pedidos razoáveis. Ela concordou com um e negociou o outro 2. Fecharam os advogados, levaram 3 semanas para finalizar os documentos. Era um contrato complexo, com muitas partes, e ela não queria pressa onde pressa criava erro. No dia da assinatura, ela chegou ao cartório com Gustavo. Marcos chegou com o advogado. Rafael chegou sozinho. Eles ficaram sentados em lados opostos da mesa, enquanto o tabelião lia os pontos principais do contrato em voz alta. Era um processo lento, como sempre era. A luz do cartório era aquela luz de tarde que entrava meio enviesada pela janela e fazia as sombras longas. Quando chegou a hora de assinar, Renata pegou a caneta, olhou para o documento por um segundo. 10 anos atrás, ela tinha chegado a Curitiba com 2 malas. E um filho de 3 anos, hoje estava assinando a aquisição de uma empresa com um terreno que valia 80 milhões na estimativa mais conservadora. Não era uma linha reta, não tinha sido uma linha reta. Tinha sido uma sequência de decisões pequenas que se empilharam até virar isso. O curso de noite, o pedido de aumento com planilha, a oferta do Dr. Antônio, a análise cuidadosa, a paciência, o filho do lado, com 18 anos, que tinha lido 23 páginas de laudo técnico de madrugada porque queria entender, ela assinou. Gustavo assinou como testemunha. Quando o tabelião carimbou, o cartório ficou em silêncio por um segundo. Marcos estendeu a mão. Ela apertou. Rafael ficou em pé do outro lado da mesa. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. Parabéns, ele disse, com um tom que não tinha ambiguidade. Ela assentiu uma vez no corredor do cartório. Enquanto esperavam o elevador, Rafael ficou ao lado dela. Eu sei que não é hora, ele disse baixinho, mas eu gostaria de conversar com o Gustavo. Quando ele quiser. Se ele quiser, ela ficou olhando para o painel do elevador. Fala com ele diretamente, ela disse. Ele é adulto. Tá bom, o elevador abriu. Ela entrou. Gustavo entrou. As portas fecharam. No espelho do elevador, ela via o próprio rosto, cansado de um jeito que não era mau. Era o cansaço de coisa terminada, mãe. Gustavo disse, sem olhar para ela. Sim, você foi incrível. Ela ficou olhando para o espelho. Não disse nada, mas o canto da boca moveu. No térreo, eles saíram para o dia frio de Curitiba. O sol estava baixo, daquele laranja de fim de tarde de julho, e fazia as sombras longas na calçada. Gustavo parou na saída. Vou falar com ele, ele disse. Ela ficou quieta. Não hoje, ele continuou. Mas vou. Por mim, preciso ouvir o que ele tem a dizer e depois decidir o que faço com isso. Ela olhou para o filho. Você não precisa me avisar quando for, ela disse. É decisão sua. Eu sei. Ele ficou olhando para a rua por um segundo. Mas quero que você saiba, eles andaram até o carro em silêncio. Era um silêncio bom. O tipo que não precisa ser preenchido. Ela ligou o carro. Ficou por um segundo com as mãos no volante antes de sair. A Vidal tinha crescido de novo. O terreno de Campina Grande do Sul estava no balanço com o valor correto. Os projetos de Marcos precisavam de trabalho, mas era um trabalho que ela sabia fazer. É do lado dela, com o cinto já colocado e o notebook aberto no colo. O filho que ela tinha criado sozinha estava lendo o relatório porque não conseguia parar de ler relatório, nem num dia de assinatura de contrato. Ela sorriu. Ele não viu, ocupado demais com o notebook. Não precisava ver. Ela saiu do estacionamento e entrou no fluxo da cidade. Aquele ritmo de fim de tarde de Curitiba que ela conhecia faz anos, as araucárias passando do lado, o frio chegando enquanto o sol ia, e a sensação de que havia muito mais a construir ainda. Ela ia construir com calma, com cuidado. Do jeito que tinha aprendido que as coisas que duram são feitas, tijolo por tijolo, decisão por decisão. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários qual foi o momento que mais te pegou nessa história.
Foi quando o Gustavo recusou apertar a mão do pai? Foi quando Renata descobriu o terreno? Ou foi aquela cena do laudo de 23 páginas lido de madrugada? Comenta aí porque a gente lê tudo. Manda essa história para alguém que precisa ouvir hoje, que dá para reconstruir uma vida do zero e ainda surpreender. Dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história.